Ela era uma pessoa que entendia muito bem as plantas. Eu tinha uma afinidade porque eu gostava de plantas, mas ela era que sabia da biologia da planta. Ela sabia mesmo as coisas sobre a planta que eu não sabia nada. Eu usava as plantas, mas ela poderia entender por que esta planta servia para tal coisa. Eu não. Um dia, Betty Bruno apareceu na casa paroquial, na secretaria da paróquia. E ela falou, o senhor é Padre José, eu vi que o senhor trabalha com florais. A questão da responsabilidade social para mim sempre foi muito forte, eu sempre gostei muito desse tema. E o que mais me chamou a atenção nesse contato com a Beth foi o amor que ela também tinha pelo trabalho no terceiro setor, né? Trabalho realmente com comunidades mais carentes. Eu achei ela fantástica, só para escutar. E ela estava falando sobre florais healing. Tanto para mim como para ela, essa preocupação em levar os florais para populações menos favorecidas. Ver no floral uma ferramenta, um instrumento de ajuda muito grande, né? De empoderamento e de crescimento pessoal. Nós fomos a primeira vez para Rondônia. Num dos cursos que não eram do floral, eu encontrei com a equipe de Maria Alva e eu ouvi eles falando sobre florais. Quando nós iniciamos, havia um trabalho, mas era assim, todo mundo, cada um no seu lugar, fazendo por sua conta. Maria Alva é muito importante em toda a história, porque era o contato com ela que abriu as possibilidades. Nós não estávamos pensando em fazer projeto de ninguém. Estávamos dando o curso lá de florais em Rondônia, porque Maria Alva estava ali, que já tinha um contato antes com Betty e com Healing. Nós decidimos que o curso não poderia ser somente floral, mas com a experiência de Maria Alva, tanto na homeopatia e na fitoterapia, nós começamos a ver que a necessidade de fazer um projeto que englobe as terapias, as várias terapias. E floral seria mais ou menos o motor. Mas em volta disso seriam outras terapias incluídas. O projeto Betty Bruno começou em Santarém e foi desenhado para agentes de saúde, né? Então, os primeiros a serem convidados eram justamente pessoas que já trabalhavam com a saúde nas suas comunidades. Então, grande parte já trabalhava com ervas medicinais, com plantas medicinais. A gente veio para cá, né, sem saber né, o que era, né, por um convite que o padre Boing fez, né, e aí a gente veio, né, toda entusiasmada, né, ansiosa por querer saber o que era mesmo, né, o projeto. Fazia um trabalho com o padre José Boing e sempre nós estivemos juntos nos movimentos sociais e ele viu, né, que isso seria um projeto que seria viável aqui pela região, pela potencialidade, né, das pessoas que moram aqui ter desse conhecimento. O projeto começou com 4 terapias, né? A gente começou com o bioenergético, com a fitoterapia, com os florais e com a homeopatia. Então a ideia era capacitar esses agentes para que eles pudessem cuidar das suas comunidades. Até então se trabalhava muito com a questão física, mas quando se vê o floral, as dores da alma, e também se aprendeu que a alma, que é o nosso estado emocional que transfere a doença para o nosso corpo físico, isso foi maravilhoso, né? Você ajudar a pessoa, você prevenir a pessoa de adoecer.
comecei a observar melhor o emocional das pessoas, né? Os problemas que realmente as pessoas carregam dentro de si. Em todas as comunidades que já tem hoje um lugar para atender, a gente tem também uma horta que a gente ensinou eles a fazer as plantações para ter as plantas medicinais. Então, a gente começou desde cedo, desde o início mesmo, a trabalhar com essas questões de meio ambiente, a importância que isso tinha, né, da gente preservar para que eles pudessem sempre tirar da terra também, não só o alimento, mas também os remédios que eles precisavam. O projeto nos ajudou muito nessa questão de poder estar contribuindo com outras formas de atendimento para as pessoas que precisavam. A cidade de Santarém é muito grande, então ali participam comunidades de pessoas que vêm, às vezes viajam 2 dias de barco para chegar nos nossos encontros. E uma das coisas que eu gosto muito do projeto é o fato dele estar lá nas comunidades ribeirinhas, nas comunidades indígenas, com a mesma qualidade, assim, dando mais vida àquilo que eles já têm, que é tão forte. Os índios, eles vieram para o projeto, eles chegaram, a gente já devia ter 2 encontros, acho que eles chegaram no 2º ou no 3º encontro. Vieram trazidos pelo Frei Amarildo, que é um frei que participa do projeto e que viu no projeto uma oportunidade muito boa para os indígenas que já trabalhavam com saúde nas suas comunidades. Minha mãe é indígena e sempre trabalha com plantas medicinais. Encontrei um jeito diferente, uma visão, uma esperança e, sobretudo, uma força, vital e energia que é as plantas. Muitos deles eram pajés também, então já tinham essa questão de trabalhar e ajudar a comunidade na área da saúde. Eu tinha medo de fazer alguma coisa, né? Depois disso que eu comecei a tomar as florais por aqui, aí pronto, aí fui passando, depois eu fui tendo coragem de enfrentar também as pessoas que chegavam, né? Que às vezes quando chegava gente estranha comigo, eu ficava tudo meio desajeitado, que eu não conhecia, e para mim lá, será que vão acreditar? Será que não estão me experimentando? Um senhor que é um pajé, ele veio um dia na hora do almoço, eu estava fazendo umas contas sozinha, e ele veio, ficou do meu lado e falou, sabe de uma coisa? A minha mãe, quando eu era pequeno, ela enchia uma vasilha com água e ela colocava em cima das árvores e depois ela dava aquela água para a gente beber. E, na verdade, isso é o floral. Então, de alguma maneira, lá eles já tinham esse conhecimento de colocar na água uma qualidade que as flores conseguem imprimir nessa água. O foco do projeto sempre foi a educação, né, na área da saúde. E a ideia é que a partir do momento que eles percebessem tudo que eles conseguiam com essas terapias, que eles começassem a pedir por mais, né, que eles começassem a descobrir o que mais que existia nesse universo, né, de terapias complementares. Eles são reikianos, né, então eles fizeram curso de reiki, foram iniciados, então eles também trabalham com reiki nas comunidades. A partir do momento que eu conheci os florais, nós fizemos uma troca. Eu colaborei com a formação de reiki e recebi a iniciação nos florais. O reiki é uma terapia complementar de cura por imposição de mãos, então os 2 tratamentos eles se complementam e tem se mostrado muito eficiente. Eles trabalham com radiestesia e trabalham com homeopatia também nas plantas e nos animais. Quando se estudava que a homeopatia se trabalha o solo, a água, as plantas, os animais, além do ser humano, do homem, isso foi maravilhoso. Deixa eu passar. Tá, então isso me emociona muito porque eu pensava nas famílias de agricultores. Então a agricultura, onde é largado tanto veneno no solo, que tudo que eles jogam no solo vai para as águas, que é uma contaminação tão grande, até o ar que eles respiram, lá onde eles colocam o veneno. Quando eu ouvi da homeopatia ser aplicada no campo, a agricultura, nossa, isso me deu muita vida. Me alegrou muito. E eu de imediato pensava naquelas famílias que eu podia transmitir esse conhecimento e ajudar também.
recentemente a gente foi com o Sandro Bosco e que mostrou para eles, ensinou para eles como trabalhar com a meditação. E hoje eu acho que elas reconhecem muito que o floral ajudou muito o trabalho delas. Como são pessoas que são muito espontâneas, são pessoas que estão envolvidas com a natureza, elas reconhecem, elas conseguem fazer essa leitura da assinatura da planta com muita facilidade. A partir do projeto, né, eu vi que é o dedo de Deus, porque são instrumentos que o Senhor deixou para que a gente possa usufruir, e isso tem colaborado muito na minha vida. Os florais, eles em si, eles nos dão uma serenidade, né? E você vê que de tudo aquilo que você acha que não tem saída, você busca, e os florais ele oferece. Tem um ditado, né, que cura é a fé, né? Os florais, eles contribuíram no sentido de estar podendo ajudar as pessoas, e o meu tratamento também. Abaixo de Deus já tirei umas várias pessoas da sepultura e da mão do doutor. O encontro intercultural, assim, abriu tantos horizontes para nós. Pessoas que nem conheciam. Quando nós falávamos sobre ela, eu acho que o nosso amor para Betty chegou até eles. A minha alma sorri quando eu vejo os resultados desse projeto. Esse despertar nas pessoas, ele nunca acaba, ele vai cada dia mais longe.